Olá, vamos para mais uma aula nossa de português. Hoje a gente vai estar estudando, olhando mais uma forma de dizer e escrever, que é a paráfrase, certo? E as estruturas linguísticas possíveis por trás dela. E compreender a paráfrase como um recurso intertextual, ok? Vamos lá começar? Justamente isso. O que é a intertextualidade? Para começar a falar de paráfrase, nós devemos primeiro falar sobre a intertextualidade, ok? E o que é? O que é que desvém por trás dela? É uma criação de um texto a partir de outro já existente, certo? É a criação de um texto a partir de outro já existente. Tem um texto e a partir desse texto que eu li, a partir dos meus conceitos que eu tirei deste texto, eu posso reescrever outro. Ela também é de forma explícita ou implícita. Também os conhecimentos de mundo, onde vai ser o produtor que a fazer até chegar ao receptor. Podem também apresentar diferentes funções que dependem dos contextos e situações que estão inseridas, certo? Deu para entender, né? O que é intertextualidade, ok? Então, aí aqui a gente tem alguns tipos da intertextualidade. Quais são elas? Aqui a gente tem o crossover, que é quando os personagens de desenhos diferentes aparecem em um mesmo episódio, né? Aqui a gente vê que nós temos personagens de mundos diferentes que estão aparecendo no mesmo episódio de um filme, ok? Aqui a gente tem o epígrafe, que o epígrafe é quando aparece essas questões de trabalho, né? Trabalho científico que a gente tem que colocar dentro dos padrões. Então, essas partezinhas minimalistas aí são chamadas de epígrafe, ok? Agora, em si, o que é a paráfrase em si? Vamos lá. A paráfrase é o ato de reestruturar, reafirmar ou reescrever um texto usando outras palavras ou outras expressões. Aí ela vai constituir na recriação textual, tendo como suporte um texto fonte, certo? Um texto base. Quando se parafraseia, atribui-se uma nova roupagem, certo? Uma discursiva nova, embora continue mantendo a mesma ideia contida no texto original, certo? O texto, em textos de fala, é normalmente introduzido por verbum dicere, um termo que é usado para representar novas informações a textos já ditos anteriormente, como isto é, ou seja, em outras palavras e etc. Então vamos lá. O que é o epígrafe? Ou a paráfrase? O que foi que a gente viu, né? Que ela é a reprodução de um texto com outras palavras de quem reproduz, certo? A gente não deve e não podemos confundir paráfrase com plágio. Plágio é quando eu pego um texto na íntegra e reproduzo da mesma forma que eu peguei e coloco o meu nome como autor e digo que fui eu que fiz, certo? Aí eu estou fazendo um plágio. A paráfrase não. A paráfrase eu vou fazer a reprodução de um texto com outras palavras, certo? Então, e por esta cópia, por mais que seja uma cópia não seja intencional de uma obra ou da parte dela, então aí vai ser um plágio. Esse tipo de relação intertextual consiste em reproduzir só um texto a partir dele explicitadamente com outras palavras, não comprometendo o sentido ideal e original do texto real,
certo? Aí a gente pode ver algum tipo de estrutura de paráfrase. Aqui a gente tem alguns exemplos. O sinal estava vermelho. Aí o primeiro texto. Aí eu posso fazer a paráfrase abaixo. O trem não podia passar porque o sinal estava vermelho. Aí a gente tem o texto contendo a paráfrase. O sinal estava vermelho, isto é, o trem não podia passar, certo? Aí aqui a gente também tem duas formas de a gente analisar a questão da paráfrase, onde nós temos, meus 8 anos de Casimiro de Abreu e temos meus 8 anos de Oswaldo de Andrade. Vamos lá. Que saudade que tenho da outrora da minha vida, da minha infância querida, que aos olhos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui são os meus olhos de Casimiro de Abreu. Agora a gente vai passar para os meus 8 anos de Oswaldo de Andrade, onde ele vem falando: que saudade que tenho da outrora da minha vida, das horas da infância, que há anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, na rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais, certo? Então aí a gente vê nitidamente que houve uma paráfrase, certo? Entre um e outro, o que não foi um plágio, ok? Aí nós também podemos apresentar paráfrase na forma visual, né? Que aí a gente vê que são na forma de desenhos, de gravuras, onde eu posso parafrasear um desenho que foi feito, certo? Que aí a gente pode analisar, né? O cochilo, segundo Maurício de Souza, certo? Entre um e outro. Aqui também temos a paráfrase de visual. Aqui também, né, que são os Simpsons, que eles estão parafraseando a foto tão falada, tão bem renomada dos Beatles, certo? Ok? E aqui também a gente tem a questão da visual, da tropa de elite e da escrita também, ok? Então, mais na frente, a gente vai passar a estudar também sobre paródia, que a gente vai saber aí totalmente as diferenças entre paráfrase, plágio e paródia, certo? Essa foi a nossa aula de hoje falando sobre paráfrase.